Meus irmãos, eu queria compartilhar o texto que está lá em 1 Coríntios, um texto bem conhecido. Já compartilhei esse texto alguns anos atrás em uma outra oportunidade. E veio ao coração de ministrar este texto novamente. Nós vivemos tempos muito semelhantes aqui e a gente precisa relembrar um pouco do que Paulo está falando aqui nesse texto. 1 Coríntios, capítulo de número 10, nós vamos ler os 14 primeiros versos aí. A gente vai fazer uma leitura um pouquinho maior. Geralmente a gente lê apenas poucos versículos, mas hoje a gente vai estender um pouco mais aí na nossa leitura, tá? Porque o recado aqui que Paulo traz aqui para a igreja em Corinto, é também um recado para as nossas vidas nos dias de hoje. Então convém que a gente faça essa leitura aqui nesse momento. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versos 1 ao verso 14. Deixa eu pegar aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a mesma nuvem. Todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos orar. Pai, Sua palavra está lida, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos para comunicar o mistério do Evangelho, Senhor, de forma eficaz. Que Teu Santo Espírito traga iluminação às nossas vidas e convicção aos nossos corações. Edifica, Senhor, a Tua igreja para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o tema aqui dessa mensagem é exemplos do povo de Israel, como alerta de Paulo à igreja nos dias de hoje. Essa igreja de Corinto era considerada uma igreja rica em palavra, rica em conhecimento. Era uma igreja que não tinha falta de dons espirituais. Vocês podem verificar aí 1 Coríntios 5, 1 Coríntios capítulo 1, versos 5 a 7. Não precisa abrir, mas está aí o registro. Porque Paulo já fala ali: pois neles vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardavam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Uma igreja que passava por uma condição espiritual a priori muito positiva. Uma igreja com muitas pessoas com dons, uma igreja que havia riqueza no conhecimento da palavra. Contudo, meus irmãos, apesar de toda essa condição, como eu falei, a priori positiva, a igreja ela vivia num contexto de divisão. Conforme a gente constata, e principalmente quando Paulo fala da Santa Ceia, lá no capítulo 11,
E quando Paulo também fala no capítulo 13 sobre o dom do amor, que é o capítulo, um dos capítulos mais belos, mais conhecidos, né? Ele dá uma aula sobre o que vem a ser o amor. Só que esse capítulo 13, ele vem exatamente nesse contexto, em contraponto a esse contexto de divisão que se havia na igreja. Alguns, por muito conhecerem a palavra, se julgavam superiores aos outros. Alguns, por muito terem, se julgavam diferentes. E a divisão era expressa no momento da ceia, porque os mais abastados vinham e traziam mais coisas. Só que eles comiam mais coisas. Festa de crente já acontecia naquela época, né? Que a gente é conhecido por comer bem, né? Mas não é com essa finalidade. Porque enquanto alguns comiam muito, outros não comiam nada. Qual a razão de ser igreja? Enquanto uns com tanto, outros com tão pouco, em um mesmo lugar, em um mesmo contexto. Então isso era expresso nessa igreja. Vivia realmente uma falsa condição, uma falsa noção de liberdade, uma falsa segurança, uma despreocupação com as pessoas. Então Paulo, nessa tentativa de mostrar à igreja que ela precisava se arrepender dessa condição, que ela precisava sair dessa condição de divisão e partir para uma condição de comunhão, partir para uma condição de amor. Dentro desse contexto ele faz esse alerta que a gente leu aqui. Ele usa esse texto para falar desde já aos coríntios e também para todos nós nos dias de hoje, para que não fiquemos na ignorância. Ele fala mesmo isso no texto, vocês podem perceber aí, pode deixar aberto o texto. E ele faz um exemplo, trazendo o exemplo do povo de Israel, com tudo que o povo de Israel sofreu na sua peregrinação, durante o tempo que eles estiveram no deserto, durante o tempo que eles passaram no deserto. E Paulo faz exatamente essa menção, ele resgata esse período histórico como uma advertência para a igreja em Corinto e como uma advertência para nós nos dias de hoje. A gente pode notar também nesse texto que Paulo já faz esse alerta, e eu sempre falo isso, principalmente nas escolas dominicais, já apontando para a natureza do nosso batismo. Paulo faz menção aqui ao batismo. Paulo faz menção aqui também sobre o discernimento da Santa Ceia. Ele já começa aqui, ele vai lá no capítulo 11 explicitar o conteúdo, o discernimento correto para a participação da Santa Ceia. Como um tempo de autoexame, um tempo onde a gente deve fazer um exame próprio de como estamos diante de Deus, como estamos diante das pessoas, como estamos diante da igreja, como estamos diante do mundo. E Paulo faz esse resgate aqui. E a gente vai detalhar mais na frente sobre isso. E a partir então desse alerta de Paulo, a gente quer apontar aqui, meus irmãos, 3 fatos presentes nesse texto. E utilizar essa mensagem de Paulo aos Coríntios como também uma mensagem de alerta, uma mensagem de advertência, de atenção para nós nos dias de hoje. Porque a gente vai perceber, meus irmãos, que a nossa caminhada aqui, ela não deixa de ser uma caminhada de peregrinação. A nossa caminhada durante esse mundo não deixa de ser uma caminhada também, às vezes, no deserto. Estamos rumo a uma terra prometida, estamos rumo a um objetivo maior, que é estarmos frente a frente com o Senhor um dia. E nessa caminhada até lá, nós estamos ainda passando por esse tempo de peregrinação, então tem tudo a ver. Quando Paulo faz o resgate da história do povo de Israel, quando eles saíram da terra do Egito para a terra prometida, e ficaram esse tempo de peregrinação no deserto. E a palavra nos mostra que o povo de Israel, esse povo que saiu do Egito, do povo que saiu do Egito, entraram apenas Josué e Calebe na terra prometida. Os demais todos pereceram no deserto. E mais,
até uma mensagem para as famílias, né? Os filhos do povo tiveram que peregrinar 40 anos para poderem entrar na terra prometida por causa do erro dos pais. Erros que nós vamos especificar aqui. Pastor Valdir já comentou certa feita um trajeto, né, de sair do Egito para ir à terra de Canaã, que duraria ali 40 dias, né, pastor? Durou 40 anos. E a gente vai ver por que isso aconteceu. E Paulo então faz esse resgate. Olha, eu estou trazendo aqui o que já aconteceu com o povo de Israel. E por causa do que aconteceu aqui, a gente precisa evitar que aconteça com a gente também. Às vezes, muitos desertos que a gente está atravessando, a gente precisa entender o propósito de Deus nesses desertos e seguir em frente. O primeiro ponto, o primeiro fato aqui que a gente olha a partir desse texto, que eu gostaria de destacar com vocês, é que Deus está presente no deserto. O povo não estava sozinho, o povo de Israel não estava sozinho. Olhem aí no início do texto, dizendo que estavam todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos comeram do manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual. Bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Todos no deserto foram batizados. Aqui volto novamente para o tema do batismo. Ou seja, foram separados por Deus para serem o seu povo. Quando tomamos a posição de nos batizarmos na presença do Senhor, de batizarmos na igreja em que a gente congrega, nós assumimos publicamente isso. Agora, a minha vida pertence ao Senhor Jesus. A minha vida não será mais igual. A minha vida será seguida de acordo com o que Deus pensa sobre mim. Não o que o mundo pensa sobre a minha vida. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Esse povo que estava no deserto era um povo separado. Foi um povo que foi chamado por Deus para ser um povo diferente. Todos tiveram as mesmas experiências na presença de Deus. Imagina o povo de Israel, meus irmãos, todos os dias caía maná do céu. Toda noite, uma coluna de fogo para aquecê-los. Os episódios das codornizes, os episódios das águas, vários episódios mostrando, milagre após milagre, que Deus estava com esse povo no deserto. Eles comeram e beberam da mesma fonte espiritual. Aqui faz menção à Santa Ceia. Eles participaram disso. Viam fogo, comiam do maná. Vivenciaram um rio, um mar se abrindo diante da presença deles. Uau! Constatamos que Deus realmente estava com esse povo no deserto. E da mesma maneira a gente conclui que Deus se faz presente também em nossas vidas, em nossa caminhada, em nosso deserto. O sofrimento, as provações fazem parte da vida do povo de Deus, irmãos. A gente já pregou aqui sobre a teologia do choro. E às vezes o mundo aí diz que cristão não fica triste. Nós ficamos tristes. Há momentos em que choramos. E precisamos experimentar isso, porque somos seres humanos. A diferença consiste em não viver na perspectiva da tristeza, na perspectiva da derrota. Aí é diferente. Aí algo está errado. Mas nós choramos. Até falei na semana passada do contrário da alegria, né? O pastor Flávio, lá na Vila Judite, pregou na semana passada sobre o dom do Espírito Santo, e ele falou sobre a alegria. Ele falou, sabe qual é o antônimo da alegria? Muitos irmãos pensam que é a tristeza. E não é.
A alegria, o antônimo dela é a murmuração. É não saber, é declarar que Deus não é suficiente na minha vida. E a gente demoniza, o pastor Flávio falou isso, a gente demoniza a tristeza. Porque eu sou de Deus, porque eu sou do Senhor, porque eu faço parte do exército de Deus. Mas às vezes o meu coração está dilacerado e eu preciso colocar isso diante de Deus. E sabe qual é a grande diferença do povo de Deus? No meio da tristeza, Deus está ali com a gente. Quem já viveu momentos de tristeza sabe muito bem sentir o que é um coração ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe muito bem a diferença para aquele que de repente ainda não sentiu essa doce presença do Senhor. Quando a gente vê Davi falando no Salmo 23, um salmo conhecidíssimo, né? Quando ele fala, o Senhor é meu pastor, não me faltará. E Davi fala que mesmo no vale da sombra da morte, ou seja, Davi também passou por altos e baixos, né, na sua vida, e ainda assim eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Deus se faz presente nos desertos. O pastor Chinelato, um pastor conhecido aí no meio de redes sociais, ele sempre traz algumas citações bem interessantes e provocativas. Ele faz menção à fornalha de Sadraque, Mesaque e Abidnego, lá em Daniel. É um texto bem conhecido, né? Quando eles são colocados na fornalha e o rei enxerga não 3, mas 4 pessoas dentro da fornalha. Como assim? E aquela fornalha era tão forte que até mesmo os soldados que chegavam ali perto, eles não conseguiam chegar de tão forte que ela estava, e aqueles homens passeavam dentro da fornalha. E não haviam 3, haviam 4, semelhante ao anjo que estava junto com eles. O pastor Chinelato fala assim: Deus não nos livra da fornalha, Deus nos livra na fornalha. Eu posso fazer uma adaptação aqui dessa frase. Deus não nos livra dos desertos, Deus nos livra no deserto. Jesus foi no deserto. Falamos hoje de manhã na escola dominical sobre as tentações de Jesus. Jesus foi tentado no deserto. 40 dias sem comer, gente. E ele foi tentado. E ele resistiu. Ele recebeu o livramento do Senhor no deserto. Meus irmãos, nós estamos notando de fato a presença do Senhor em nossos desertos. Estamos vendo o maná, essa coluna de fogo, os milagres diários que se acontecem em nossa vida todos os dias. O segundo fato que eu gostaria de trazer aqui a partir desse texto é que, apesar desse povo ser sustentado por Deus, Paulo fala que esse povo pereceu no deserto. E é exatamente nesse ponto que Paulo ele reforça ainda mais a advertência para a igreja em Corinto. Porque era um povo batizado, porque era um povo que comeu e bebeu do manjar espiritual de Deus, cuja pedra era Cristo, mas ainda assim esse povo ficou prostrado no deserto. Esse povo não foi até o fim, parou no meio do caminho. Por isso esse alerta também serve para nós hoje, para nos lembrarmos do nosso batismo, para nos lembrarmos que quando participamos de uma santa ceia, é um momento de prestarmos contas a Deus, de como estamos diante da presença do Senhor, como nossas vidas se apresentam, como tenho aproveitado as oportunidades diante de mim, como tenho percebido essa presença do Senhor ao meu lado todos os dias, em todo tempo, em todo momento. O que essa experiência da presença de Deus no deserto tem causado de mudança na nossa vida? O
povo de Israel no deserto, mesmo vivendo todas essas experiências, ficaram prostrados e não agradaram ao Senhor, como a gente constata aí no verso 5 do nosso texto. Não agradaram a Deus. E Paulo aqui enumera algumas razões para que isso tenha acontecido. Prestem muita atenção nessas razões, meus irmãos, porque isso tem sido feito presente na nossa rotina. E a gente precisa tomar cuidado. Precisamos nos alertar através dessa mensagem de Paulo, para que isso também não aconteça com as nossas vidas, para que de alguma forma a gente venha a perecer também no deserto. A primeira dessas razões, desse povo ter perecido no deserto, e o alerta de Paulo a Corinto, e também para as nossas vidas, a primeira dessas razões é a cobiça. É só seguindo aí nos próximos versos, a partir do verso 5, você já vai vendo. Cobiçar, meus irmãos, é desejar o que Deus não nos tem dado. Eu desejo algo que não é meu, que não é dado por Deus para mim. Na versão bíblica A Mensagem, do Eugene Peterson, ele fala assim, nesse mesmo texto da cobiça, olha só a versão, o que diz: precisamos estar atentos para nunca sermos apanhados, trilhando um caminho próprio como eles fizeram. Interessante essa menção, porque a cobiça pode levar a uma vida de autossuficiência, uma vida de independência. Eu preciso resolver os meus problemas, eu preciso dar um jeito de resolver as coisas que estão acontecendo na minha vida, porque senão eu vou perder o controle. E eu começo a desejar coisas que não são para mim, situações que não são para mim. E eu vou entrando em um ciclo vicioso, que precisa ser quebrado pela cruz de Cristo Jesus. Um outro fato que é encontrado aqui a partir do verso 7 também é a idolatria. Paulo aqui faz menção, quando ele fala aqui do texto, no nosso texto, ele faz menção ao episódio do bezerro de ouro. Quando Moisés sobe para ter com Deus, para pegar os mandamentos do Senhor, o povo fica lá, sem saber o que fazer, né? E agora? Moisés está lá no monte, e a gente aqui está sem Deus. Como é que fica? Vamos fazer um jeito, vamos dar um jeito. Que Arão falou, não, o Arão, né, o sacerdote, ele, não, vamos ter que dar um jeito, gente. Peraí. Vamos juntar o ouro de todo mundo aí, a gente monta a gente faz uma imagem, e a gente adora essa imagem. Olha como fica a expressão na versão A Mensagem de Eugene Peterson. Não podemos fazer a religião virar um circo, como eles fizeram. Primeiro festejaram, depois dançaram diante do bezerro de ouro, queriam cuidar de si mesmos e se esqueciam de glorificar o nome do Senhor com suas vidas. O que aconteceu ali no episódio do bezerro de ouro? O povo de Israel celebrou, dançou e foi embora. Parece muito o movimento religioso que se percebe hoje em nossa realidade. Nós participamos dos eventos religiosos, nós celebramos e vamos embora. Chegamos aqui, choramos, abrimos o nosso coração. Senhor, tua casa, meu coração é teu altar. Vem, né? Quando derrama a tua glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu quero essa glória para a minha vida, aleluia, não sei o quê. Só que eu vou embora para casa e a glória fica aqui. O amor fica aqui, a comunhão fica aqui. Vou trabalhar amanhã com o mesmo sentimento de ingratidão, com o mesmo sentimento de peso. Vou fazer meus afazeres, vou ter em casa, vou chegar, meu Deus, como que vai ser? Nada mudou. Nada mudou. Quando isso acontece, Deus não é alguém presente na nossa vida, Deus é uma religião, é um rito, é um culto, que simplesmente acontece
A gente vem, empresta e vai embora e segue com as nossas vidas. Isso é idolatria. Idolatria é uma atitude religiosa diante de um Deus que eu não conheço. Eu não sei quem é esse Deus, porque Ele não caminha comigo. Eu não sei quem Ele é. Apesar de Ele estar do meu lado, eu não sei quem Ele é. Atenção para isso. Olha como isso é uma mensagem, meus irmãos, para nos alertarmos. Porque cada vez mais temos visto esse movimento gospel, esse movimento evangélico, que a gente vem e faz e acontece, e dança, e dá cambalhota, e faz oração, e chora, e depois vai embora para casa e não muda a vida. Às vezes um simples tocar de violão e uma música sendo cantada com unção quebra o coração. Um outro fato que Paulo nos traz aqui também é a imoralidade. E no nosso texto Paulo fala de um episódio relatado em Números, capítulo 25, não precisa abrir não. Eu vou ler aqui para vocês. Fala assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas. Mas os que morreram por causa da praga, depois no verso 9, foram 24.000 pessoas. Em Números está relatado essa história. Por causa da imoralidade do povo de Israel, durante o período que eles estavam no deserto, morreram 24.000. Paulo fala 23, mas aqui ele estava falando de cor. Ele estava ditando a carta. É muita coisa para saber também, pelo amor de Deus. Errar por 1000 tá bom, Margem de erro permite, Não tem problema aqui. Mas a imoralidade polui a nossa mente. Obscurece os nossos princípios e valores e nos afasta do próprio Senhor, que é santo. Vivemos uma sociedade, meus irmãos, onde a imoralidade é cada vez mais encarada com normalidade. Hoje, com o advento da internet e da tecnologia, nós estamos a uma tela de distância de olharmos a imoralidade. Programas hoje é algo normal. Estávamos falando até ontem, no estudo do livro do Apocalipse, ontem à noite. Na década de 70, veio a revolução sexual, Lembra? A revolução sexual. Porque naquela época ainda era um tabu, você fazer sexo fora de uma realidade conjugal. Sempre existiu. Não estou dizendo que nunca, que antes disso todo mundo era santinho e maravilhoso, não. A gente viu aqui que na época do povo de Israel, o povo já estava lá praticando imoralidade. Isso é um retrato de uma sociedade, de um homem caído que precisa da graça de Deus. Mas, olhando na nossa realidade para cá, naquela época, na década de 70, teve a revolução sexual. O Woodstock, aquela coisa toda e tal. E consumou-se. Consumou-se também a ideia do divórcio, a ideia de casamento não precisa ser para sempre, etc, etc. Hoje, nos nossos dias, parece até meio absurdo dizer, sobre a questão, porque é algo normal. Mas o que está sendo falado hoje, com mais detalhes? A união homoafetiva. Não é? Está sendo propagado aos 4 cantos. A união homoafetiva. Talvez daqui a alguns anos, tomara Deus que não, mas talvez daqui a alguns anos comecem a falar de crianças. Quem nunca ouviu? Quem nunca ouviu? Cada vez maior os abusos infantis em nossa sociedade. Hoje ainda é crime. Da mesma forma que o adultério é crime. Como é que vai? Não é mais considerado, já caiu em desuso pela nossa
sociedade. Mas, meus irmãos, a imoralidade diante de Deus, ela não muda. A palavra de Deus não muda. Nós precisamos dar um basta, como povo de Deus, a essa vida de imoralidade e buscarmos a presença do Senhor. Esse povo, mesmo conhecendo os milagres de Deus, as maravilhas do Senhor, desviou-se dos seus caminhos por causa da imoralidade. Um outro fato que a gente vê aqui também no verso 9 é colocar Deus à prova. O autor, chamado Barclay, ele fala que colocar Deus à prova é como comercializar com a misericórdia de Deus. Fazer barganha. Deus está ao nosso serviço. A gente engarrafa, né? Coloca Deus num potinho para atender às nossas necessidades. A gente coloca Deus à prova, porque nós estamos falando algo que não convém ao Senhor fazer. E Paulo utiliza o episódio da serpente de bronze, relatada em Números capítulo 21, quando ele fala das serpentes aqui. Então Paulo ele faz resgate de vários trechos nesse texto de Coríntios. Ele resgata vários episódios do povo de Israel. Olha, o povo de Israel passou por isso, por causa dessa situação. Não passem a mesma coisa. Não experimentem a mesma coisa, porque eles ficaram no meio do caminho. Pode ter sido bom no começo. Pode ter dado alguma coisa no começo, mas depois deu ruim. Fiquem atentos com isso. E nesse texto de Números, o povo se revolta contra Deus. O povo fala assim para Moisés: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Olha o que o povo estava dizendo para Moisés e para Deus. Estavam colocando o Senhor à prova. O Senhor mandou então serpentes venenosas que mordiam o povo e muitos morreram por causa disso. O povo então foi para Moisés e reconheceu: nós pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você, Moisés. Ore pedindo para que o Senhor tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Então, com a serpente de bronze, eles olhavam para a serpente, eram picados pela serpente, olhavam para a serpente de bronze e eram curados. Serpente, né? Foi colocar o Senhor à prova é ser picado pela serpente. Mas que a gente possa olhar para a serpente de bronze, né, que hoje seria o nosso próprio Senhor Jesus exaltado na cruz. Ele nos cura. E aqui também temos o fato do murmurar, né? A gente até falou no começo. A última atitude que Paulo aqui denuncia no texto, né? Murmuração. A gente pode chamar a murmuração de confissão de incredulidade. A gente tem o episódio onde Paulo também lembra, em Números 14, quando os espias voltam da Terra Prometida. E nós temos o relato ali. Quando eles foram na Terra Prometida, eles veem aquele povo, era um povo maior, era um povo gigante, e eles se atemorizam. E eles passam para o povo de Israel: olha, são gigantes, nós somos como gafanhotos diante deles. É a síndrome do gafanhoto que chama aqui. E aí nós temos Josué e Caleb que se levantam: eia! Vamos, porque Deus está conosco. Se Deus falou para irmos, é para que nós possamos ir. Não importa o tamanho deles. Se Deus nos deu essa terra, nós vamos conquistá-la. Mas não foram suficientes, o povo temeu. E aí foi, digamos, a pérola, né? O golpe de misericórdia. Deus falou: não, vocês não entram mais. Só Josué e Caleb e a sua descendência vão entrar na terra prometida, vocês não entram mais. Pereceram no deserto. A murmuração foi o golpe final, né? Meus irmãos, quais dessas atitudes aqui a gente pode encontrar hoje na nossa rotina? Cobiçar, idolatria, imoralidade, colocar o Senhor à prova, murmuração. São atitudes como essa que recorrentemente praticadas podem nos fazer perecer no deserto. Estejamos atentos a isso. E o terceiro ponto que eu gostaria de destacar é que Paulo, então, após esse alerta aqui
Duro, é uma palavra dura, reconheço. Mas Paulo aqui não estava dando bronca, não. Paulo estava dando um alerta, porque amava esse povo, da mesma maneira que Deus os ama e ama a sua igreja. Paulo, então, ele segue aqui, instruindo os coríntios, e a todos nós, né? Já dizendo no verso 12, olha, você que pensa estar em pé, olhe para que não caia. Faça uma avaliação, olhe para estas atitudes que o povo fez no deserto, para que não caia também. Nós somos chamados, meus irmãos e minhas irmãs, a sermos zelosos com a nossa vida cristã. Paulo aqui estava chamando a igreja de Corinto, olha, saiam dessa condição de divisão, saiam dessa condição de se acharem melhores uns que os outros. Nós precisamos romper com isso, em nome de Jesus. Não basta ter conhecimento da palavra, não basta ter conhecimento dos dons, não basta ser apenas batizado, participar da ceia, participar das programações da igreja. Nós precisamos estar vigilantes na caminhada com o Senhor Jesus, senão morreremos no deserto. Os desertos não são justificativas para pecarmos, meus irmãos, mas são oportunidades para nós crescermos, para amadurecermos na nossa vida cristã. Então essa palavra não é uma palavra de bronca, não é uma palavra de exortação, mas é uma palavra de advertência, de alerta, para olharmos os nossos desertos de uma forma diferente. Olharmos os nossos desertos como oportunidade. Primeiro, porque Deus se faz presente. Segundo, porque a gente não precisa repetir as mesmas atitudes que o povo fez no passado. E porque Deus nos livra no deserto. Nós não precisamos ficar nessa condição também de ficarmos caídos. De repente a gente se encontra caído hoje. De repente eu venho aqui hoje na igreja, eu estou com o coração quebrado. Não tenho força para continuar. Hoje é noite. Hoje é a oportunidade da gente romper com isso em nome de Jesus. Hoje o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, como em todos os nossos cultos, para trazer ao nosso coração forças, para mostrar que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, que a gente pode fazer diferente a partir de hoje. Não olhe mais para o passado, para o que aconteceu. Olhe para o futuro agora na presença do Senhor. Jesus está estendendo a mão para nós, para mim e para você, para que a gente possa se levantar da nossa condição e seguir para uma vida na presença dEle. Uma vida para glorificar o nome do Senhor. Porque às vezes a gente vai errar. Não é que a gente nunca vai fazer isso. Às vezes iremos murmurar, às vezes a gente está no trânsito, tomamos uma fechada lá do irmãozinho, e aí como é que fica? A gente solta alguma coisa que não é de Deus, mas a gente precisa voltar correndo depois. Senhor, me perdoa, não é assim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Preciso ter um comportamento diferente no trânsito. Meu vizinho abençoado está fazendo alguma arte. Senhor, me dê paciência. E por aí vai. Na nossa vida diária, meus irmãos. Concluindo essa meditação, meus irmãos, a gente encerra aqui com o verso 13. Não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana. Deus é fiel, Ele não permitirá que sejamos tentados além do que possamos suportar. Mas quando formos tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possamos suportar. Na versão A Mensagem, diz assim: nenhuma tentação, nenhum teste que surge no caminho de vocês é maior do que o enfrentado por outros. Tudo o que vocês precisam lembrar é que Deus não deixará que fracassem. Ele nunca permitirá que sejam pressionados além do limite, mas estará sempre com vocês para ajudá-los a vencer a tentação. Nenhuma tentação é maior, não é? Que você não sabe o que eu estou passando, pastor. Eu não sei, mas Deus sabe. E todos nós aqui temos problemas suficientes para administrar todos os dias. Desafios,
situações. Mas fiel é Deus que está do nosso lado. E nós precisamos perceber isso todos os dias. E quando de repente achar que não tem forças, fique atento ao escape. Deus está de repente trazendo alguma saída, algum subterfúgio para que a gente possa sair dessa condição de tentação, sair dessa condição de inoperância, sair dessa condição de pararmos no deserto, de ficarmos prostrados no deserto, essa condição de prostrar-se diante dos problemas. Nós não nos prostramos diante dos problemas, nós nos prostramos diante do Senhor. Estejamos atentos, meus irmãos, com relação a isso. No lugar da cobiça, tenhamos contentamento. No lugar da idolatria, tenhamos devoção a Deus. Conheçamos quem é o nosso Senhor, quem é o Deus para quem prestamos o nosso culto. No lugar da imoralidade, tenhamos santidade, uma vida santa, aos olhos de Deus, e o mundo verá. Não adianta ser santo aos olhos do mundo e não ser santo diante de Deus. Deus vê os nossos corações. Colocar o Senhor à prova, vamos confiar mais no Senhor. E ao invés de murmurar, foi o que falei até na semana passada, vamos louvar mais. Que em nossos lábios habite cânticos. O que Paulo sempre fala para as igrejas em Efésios, em Gálatas? Falando dentre vós com cânticos, hinos espirituais, louvando ao Senhor. Louvar. Essa é a mensagem da igreja, essa é a mensagem de quem é cristão. O cristão, ele não tem a prática de murmurar, o cristão tem a prática de louvar. Que nós possamos sair dessa condição, meus irmãos, em nome de Jesus, e caminhar nesse deserto, que de repente a gente se encontre, sabendo que Deus está conosco e que Ele nos ensina nesse deserto a sermos cristãos melhores, uma igreja melhor, uma igreja mais amorosa, cristãos mais maduros, que saibam lidar com as dificuldades, saibam lidar com os problemas. Cristãos que de repente caem, tropeçam, mas como a irmã Rosângela bem trouxe hoje de manhã e veio de encontro, a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo. A tristeza segundo Deus é uma tristeza que quando a gente peca, a gente quer correndo para os braços do Pai, Senhor, me perdoa porque eu pequei. A tristeza segundo o mundo é uma tristeza que nos afasta, como o pecado de Adão e Eva. Eles pecaram e tentaram se esconder de Deus. Tendo se usar de justificativas, tendo se usar de desculpas. Mas que temos essa tristeza segundo Deus, que nos aproxima, que nos torna cristãos melhores para a glória do Senhor. Deus continua fazendo a parte dele. Será que a gente está fazendo a nossa? Que Deus nos ajude.